A vida é feita de mudanças. Fátima Saúde agora é Humana Saúde Sul. A qualidade dos serviços, o atendimento e os cuidados permanecem os mesmos. Você e sua família continuam com a proteção e segurança de sempre. Humana Saúde Sul. Fale com um dos nossos consultores. 54 29 92 5200. Uma nova marca, com a credibilidade e os cuidados de sempre. Cuidar é humana. Estar junto é uma das melhores coisas da vida. Juntos para brincar, para apoiar, para amar e até para não fazer nada. Junto em um abraço, em um beijo. Juntos a dois, em família, em grupo. E é tão gostoso estar juntinho que, mesmo à distância, a gente dá um jeito de fazer isso. Hoje, comemoramos 120 anos estando juntos. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina. Um marco para a história do cooperativismo de crédito brasileiro. Somos uma soma de gente que, unida, coopera para a construção de comunidades melhores. E por estar ao seu lado durante todo esse tempo, aprendemos, crescemos e nos tornamos cada vez mais fortes. Nos próximos 120, queremos estar com todos e com cada um para seguir oportunizando soluções, realizando sonhos e vivendo momentos especiais. Porque existimos por você e para você. Sicredi Pioneira, 120 anos. Juntos construímos comunidades melhores. Soluções de tecnologia, atendimento dedicado, cupons de até R$2.000. Você sabia que a sua empresa tem acesso a um conjunto de benefícios exclusivos com a Dell Technologies? Então, deixa eu te contar. Para potencializar o sucesso do seu negócio, a Dell Technologies oferece vantagens únicas. Conte com um time dedicado de consultores para garantir a melhor tecnologia de ponta através de um atendimento personalizado. Aproveite também cupons de descontos exclusivos, eventos de networks, webinars e novidades sobre produtos Dell em primeira mão. E não para por aí, hein? Você pode escolher a melhor forma de pagamento para aquisição e renovação dos seus equipamentos. Vou te contar que com os descontos cumulativos a gente conseguiu comprar notebooks com processadores Intel Core de 11ª geração, desktops, acessórios, a 15ª geração de servidores PowerEdge, tudo aqui para Germana Enterprise. Falando nisso, eu não posso me atrasar porque eu recebi um convite super especial. É para um evento incrível que já vai começar. Eu vou indo nessa. Mas eu tenho um último recado para te dar. Para acessar os seus benefícios é muito fácil. Basta você escanear esse QR Code que está aqui na tela. O seu cupom é aplicável tanto no site Dell.com quanto nos demais canais de atendimento da Dell. E aí, bora potencializar os resultados do seu negócio com benefícios incríveis? Inovação, transformação, competitividade, tecnologia, visão de futuro. Se essas palavras fazem sentido para você e para sua empresa, você pode potencializar os seus resultados ao lado do Cimex. O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e região é também um hub de conhecimentos e serviços. Um dos principais focos do Cimex é impulsionar a competitividade das indústrias. Estamos aqui para representar o setor e caminhar ao seu lado. O Cimex trabalha em rede, de forma colaborativa, o que reforça o seu protagonismo em realizar ações junto às instâncias políticas e econômicas, estimulando a cooperação e fomentando os negócios da indústria da região no mercado internacional. Uma entidade forte e atuante, com diversos projetos para desenvolver o setor industrial, palestras, capacitações, eventos, consultorias e outros benefícios. Conheça alguns dos projetos. Gestão orientada para resultados. Cimex Global, sua empresa no mercado internacional. Do Lean à Indústria 4.0. Por meio de assessorias gratuitas, o Cimex oferece orientação para a redução de acidentes de trabalho,
auxílio para implantar logística reversa, consultorias para o planejamento tributário da sua empresa, além de acompanhamento sobre outras pautas de grande importância, como as relações individuais e coletivas de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, questões empresariais, tributárias e de meio ambiente. Além disso, ao lado do Cimex, você conhece tudo sobre rotinas trabalhistas e convenções coletivas. Além do estudo e mapeamento do setor, nossos associados têm à disposição uma sede moderna, com infraestrutura preparada, auditório, espaços para treinamento, coworking e salas de reunião e atendimento. Cimex, sua empresa de mãos dadas com a evolução. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo com Especialistas. Se deixar móveis, é 10 anos. Essa live, pessoal, ela conta com o patrocínio da ADEL, Humana Saúde Sul e Sicredi Pioneira. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu solicito a gentileza quem não deseja ter a imagem divulgada, então que permaneça com a sua câmera desligada. Para dar a saudação de hoje e iniciar a nossa live, passo a palavra ao Carlos, nosso coordenador da Comissão Tributária. Carlos, deixo contigo. Uma boa live a todos. Muito obrigado, Juliana. Muito boa tarde a todos que nos prestigiam nessa tarde, aqui na nossa live de Papo com Especialistas. E em nome da nossa Comissão Tributária, integrante aqui do Cimex, quero dar as boas-vindas a todos aí, em especial ao nosso convidado de hoje, Dr. Cassiano Menck, que vai nos brindar nesta tarde aqui no nosso bate-papo. Um tema que é de grande relevância para todas as nossas empresas. Hoje vamos abordar, então, um tema que é relacionado a novas medidas legislativas tributárias, as incertezas que são geradas após as recentes, talvez não tão recente decisão já do STF, né? Porque falamos agora de início de janeiro para cá. E esse evento aqui, então, ele visa promover uma discussão da segurança ou da insegurança jurídica, né? Que está causando, né, a todos os contribuintes, em especial. Uma vez que a segurança jurídica ela é uma base, é um esteio bastante forte e fundamental para que a gente estabeleça ou tenha estabelecido os limites ao exercício do poder do tributador, né, nos âmbitos legais, administrativos e judiciário. Então, é um tema que realmente está bastante em voga e de uma grande necessidade para todos nós. Queria convidar o Marcos para que apresentasse o nosso convidado. Marcos, que é nosso vice-coordenador da Comissão Tributária. Boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos a nosso primeiro Papo com Especialistas do ano de 2023. Eu gostaria de agradecer enormemente a presença de todos nesse fim de dia de hoje, principalmente ao Dr. Cassiano Menck, né? Dispensa apresentações, mas eu vou trazer aqui um pequeno histórico dele, né? Não tem como resumir em palavras, mas assim, quem não conhece, né? O Dr. Cassiano Menck é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Direito Tributário na mesma, professor da Escola de Magistratura Federal, sócio-coordenador da área tributária do Escritório Silveiro, advogado aí com quase 30 anos de experiência na área tributária, né?
E veio aqui para comentar um pouco conosco desse tema, né, que é a questão da insegurança jurídica que na área tributária que nos assombra, principalmente nesse início de ano de 2023, vem nos assombrando aí desde antes, mas principalmente nesse início de ano, né? Fiquem bem à vontade, né? É um bate-papo, né? Como diz já o nome da palestra, né? O nome do nosso evento é um papo com especialistas, né? Fiquem à vontade de perguntar, o doutor Cassiano é bem aberto a qualquer tipo de pergunta. Devolvo a palavra ao Carlos para ele fazer a nossa primeira pergunta. Por favor, Carlos. Muito obrigado, Marcos. Doutor Cassiano, boa tarde. Eu gostaria de começar com a primeira questão, lhe pedindo aí em relação que abordasse quanto aos efeitos das decisões aí da decisão do STF, nos termos do tema aí da 881 e 885, né? Em relação ao tempo e aos contribuintes que supostamente são atingidos ou estejam atingidos por estas decisões. Se ela deve retroagir, né? É um tema que a gente tem aí várias discussões, aqui, pelo menos aqui na nossa região, a nível de nossa comissão, se vai alcançar outros casos, além da questão aí da CSLL, por exemplo. Muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todas e a todos aqui do CIMEX. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo pelo convite, né? É um convite que me alegrou muito participar de um debate, de um bate-papo, na verdade, sobre esse tema, que é um tema que eu tenho estudado muito. Aliás, foram os meus estudos de doutorado, e depois do doutorado continuei estudando o tema da segurança jurídica. E agradeço, então, ao CIMEX e parabenizo por abrir um espaço para colocarmos luz nessa questão que é tão importante, tão prática, tão do dia a dia, realmente, das empresas. E a todos que estão e a todas que estão nos acompanhando também. E quero dizer o seguinte, Carlos, sobre essa sua pergunta inicial, só lembrando, né, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu agora, dia 8 de fevereiro de 2023. O Supremo decidiu, dia 8 de fevereiro de 2023, que naquelas situações de tributos de trato sucessivo, como a contribuição social, como IPI, como contribuição da Previdência, aqueles tributos que você paga periodicamente, repetidamente, né? Nessas situações, quando o Supremo decidir no sentido de que certo tributo é devido, a partir da decisão do STF, que reconhece que esse tributo é devido, as decisões individuais dos contribuintes, que porventura sejam contrárias a essa decisão do Supremo, elas automaticamente perdem os seus efeitos. Vejam, dali para frente, foi isso que o Supremo disse. Vamos pegar um exemplo para ilustrar. As empresas, muitas empresas, na década de 90, obtiveram decisões individuais no sentido de que não era devida contribuição sobre o lucro, Carlos. Na década de 90, 97, 98, etc. Ocorre que em 2007, o Supremo, apreciando uma ação de inconstitucionalidade, decidiu para todos que a CSLL era sim devida, ou seja, de forma contrária ao que os outros contribuintes tinham em seu favor. Então, na década de 90, uma decisão dizendo não pague. Na década de 2000, ali em 2007, o Supremo decidindo uma questão geral para todos, no sentido de que pague, que é devida a contribuição. O que essa decisão de agora, de fevereiro, disse? Primeiro, ora, quando o Supremo decidiu em 2007, ou quando ele decide em 2007, ele interrompe os efeitos da decisão individual que esses contribuintes tinham. Tá? É isso que o Supremo está dizendo nessa decisão de fevereiro. Todavia, agora vem o ponto mais importante, Carlos, que eu queria chamar a atenção.
mais importante, todavia, o Supremo foi consultado, foi provocado para dizer se essa decisão de fevereiro deveria retroagir. Porque, vejam, uma coisa é, lá em 2007, o Supremo entender que tem que pagar a contribuição social sobre o lucro, e esta decisão de 2007 não retroagir. Isso é uma coisa, e o Supremo assegurou isso. Quando ele decidir uma questão tributária geral, a decisão nova não pode retroagir, isso está dito agora, em fevereiro. Só que a questão que se coloca, pessoal, é a seguinte: esta decisão de agora, de fevereiro, não a decisão de 2007 da contribuição social, esta de agora, de fevereiro, ela que estabeleceu uma nova norma jurídica, que criou um novo paradigma, que passou a dispensar a ação rescisória, quer dizer, não precisa mais de rescisória a partir de fevereiro, agora de 2023, o Supremo está dizendo, quando ele decide uma questão tributária, contrariamente ao que se tinha no passado, as ações individuais dos contribuintes perdem os seus efeitos. A pergunta é, essa decisão de 2023, ela retroage? Quer dizer, os contribuintes teriam que pagar, aqueles que tinham decisão judicial individual e que de 2007 até 2023 não pagaram CS lucro, e eu vou adiantar e falar mais aqui, Carlos, no caso do IPI, empresas que importaram e revendiam produtos importados, que ganharam lá em 2014 ações judiciais para não recolherem IPI na revenda, e depois o Supremo, em agosto de 2020, entendeu que tinha que pagar o IPI na revenda, né, de produtos importados. Essas empresas que tinham ações individuais de IPI para não pagar este IPI, depois de agosto de 2020, quando o Supremo decidiu que para todos o IPI era devido, essas empresas terão que recolher de 2020 até agora, 2023. Quer dizer, a decisão de 2023 ela vai retroagir? E eu tenho uma resposta muito firme sobre isso. Eu escrevi um artigo que será publicado nos próximos 10 dias, tá? No sentido seguinte: o Supremo não modulou os efeitos dessa decisão de agora, de 2023. Ele não modulou aquela técnica de modulação, né, que é a que visa evitar que uma decisão retroaja para o passado. O Supremo disse: eu não vou modular os efeitos dessa decisão de agora, de 23. Só que o que eu estou dizendo nesse artigo que eu escrevi, e eu estou dando algumas palestras sobre isso e tenho defendido essa tese, inclusive num evento promovido em Brasília, com os ministros do STJ, assessoria de ministros do Supremo. O que eu estou defendendo é o seguinte: o fato de o Supremo não modular os efeitos da sua decisão não significa que essa decisão seja automaticamente retroativa, porque nós temos uma garantia constitucional básica que está até acima da modulação de efeitos, porque a modulação de efeitos essa é uma regra infraconstitucional, é uma lei ordinária que prevê que o Supremo pode ou não modular. Só que acima dessa regra tem a Constituição, e dentro da Constituição tem uma regra que diz assim: é proibido que uma nova decisão judicial, que uma nova lei retroaja e prejudique o contribuinte quanto a fatos geradores já ocorridos. Moral da história. Carlos, primeiro, essa decisão de agora do Supremo de 2023, no meu entendimento, sim, tende a se aplicar para todos os casos em que contribuintes tinham decisões para não pagar certos tributos em seu favor, e o Supremo depois mudou esse entendimento. Só que esta decisão de 23 só produz efeitos dali para frente com relação a esses outros casos. Por quê? Porque o princípio da irretroatividade, a regra, melhor dizendo, da irretroatividade, veda que uma lei
um decreto e uma decisão, e perceba aqui, eu queria chamar a atenção, essa decisão não é uma decisão comum que resolve um processo de uma empresa. Essa decisão é chamada no direito de precedente. E o precedente no direito, ele equivale a uma nova norma jurídica. Ele equivale, em outras palavras, a uma nova lei. É como se tivesse o Supremo publicado uma nova lei agora, em fevereiro. E todas as novas leis, elas têm que viger para frente, não para trás. Não podem viger para trás. Então, não podemos aqui, no meu entendimento, aplicar essa decisão do Supremo para casos de IPI, para casos de contribuição de previdência, para trás. Não pode aplicar para trás. Só a partir de fevereiro de 2023 é que essas empresas têm o dever, a meu juízo, de recolherem esses tributos. E o que eu acredito, Carlos, e presentes, estou vendo aqui o Marcos, Anderson também, mandar um abraço aqui para o Anderson. O que eu acredito é que o Supremo terá, eu debati isso com a assessoria dos ministros, eu debati isso com o ministro Gurgel de Farias, do STJ. O que se acredita é que o Supremo terá que esclarecer esse ponto. Então, assim, essa decisão de 2023, perguntas, ela pode retroagir? Ela só retroage para as partes daquele processo ou das partes que tinham ações iguais àquela em andamento. Aí sim, aí a decisão vai retroagir para tornar devida a contribuição sobre o lucro de todo o período. Agora, para as partes que não têm ação em andamento, para as partes quanto às quais aquela decisão nova do Supremo é uma nova lei, quer dizer, que passa a viger dizendo que, pessoal, olha aqui, eu estou aqui publicando uma nova norma no sentido de que toda vez que o Supremo decidir que uma questão tributária, que um determinado tributo é devido, quem tinha decisões favoráveis em sentido contrário tem a perda dos efeitos dessas decisões. Esse pronunciamento só vai valer de fevereiro para frente para essas empresas que não tinham ações judiciais em andamento. Então, eu acho que esse é o primeiro recado que eu daria, a primeira resposta, Carlos, que eu daria, que é isso. O não modular os efeitos de maneira nenhuma significa que essa decisão tenha que retroagir. E eu quero dizer que eu não concordo com isso, dizendo isso. Eu tenho ressalvas aquele comunicado que a CVM emitiu, no sentido de que todas as companhias teriam que contingenciar os valores, mesmo aquelas que não tinham ações iguais em andamento. Eu penso que ali nós temos uma questão a refletir, que é essa. A irretroatividade protege os contribuintes quanto ao período anterior a fevereiro de 23. Muito bem. Doutor Cassiano, a sua manifestação me leva a fazer um questionamento ao senhor em relação ao fato de que há necessidade do Supremo se manifestar a respeito desse tema, da retroatividade ou não, de forma bastante clara, o que não fez, então. E a pergunta é, ao seu entendimento, e recomendação ao mesmo tempo há que se provocar o STF nesse sentido? Qual a recomendação ao contribuinte? Porque, nesse momento, está o contribuinte emparedado, né? Ante uma decisão e ante a entendimento, né? E os riscos que correm. Perfeita pergunta, Carlos. Eu tenho participado, como disse, de muitos debates sobre esse tema. Eu estou hoje aqui em São Paulo, inclusive participei ontem de um debate sobre isso. Participei já de um debate lá no Instituto de Direito Público de Brasília, com a presença, inclusive, da Procuradoria da Fazenda, com assessoria dos ministros, como falei, e eu não tenho nenhuma dúvida, Carlos, nenhuma dúvida de que este tema tem que ser provocado para o Supremo. Nós temos que provocar o Supremo a se manifestar sobre a aplicação da proibição de retroatividade neste caso, no sentido de que, ok, para a empresa que tinha a ação da CSLL em andamento
Não a ação que discutia se o tributo é devido. A ação que muitas empresas tiveram que entrar porque a Receita Federal começou a autuar essas empresas. E as empresas entraram com ações para se proteger. Essas situações, me parece que, nesses casos, é como ocorre naquelas demandas em que o Supremo decide um recurso repetitivo, uma repercussão geral, e isso se aplica para os processos iguais que estão em andamento. Aí, realmente, nós vamos ter uma retroatividade. Agora, o Supremo vai ter que se manifestar, e isso não é modulação de efeitos, quanto à irretroatividade dessa decisão de 23. Ele se manifestou sobre retroatividade, mas quanto à decisão de 2007, quanto à decisão do IPI de 2020, quanto à decisão da contribuição da Previdência de 2020, mas ele não se pronunciou sobre o ponto crucial, que é a decisão de 2023, que também não deve retroagir. Proibir a retroatividade lá de 2020 para trás é só uma parte do problema. A outra grande parte do problema é de 2020 até 2023. Que essa, Carlos, não foi endereçada pelo Supremo. Claro, o voto não foi publicado ainda. Os votos não foram publicados. Mas no diálogo com os gabinetes dos ministros no Supremo Tribunal Federal, eu pude depreender que isto não está nos votos. A abordagem da irretroatividade não está nos votos e me parece que deva ser provocada via embargos de declaração. Porque, em última análise, uma norma infraconstitucional, que é a modulação de efeitos, de maneira nenhuma pode bloquear uma norma constitucional, que é a irretroatividade. Eu acho doutor Cassiano, eu estou com a doutora Iana com a mão levantada aqui, por favor, doutora Iana. Boa tarde, doutor Cassiano, tudo bem? Boa tarde, prazer. Prazer é nosso. Prazer de receber aqui, eu sou membro da comissão, também atuo na mesma área que o senhor aí de tributário. Sim. E a gente nota, né, mais uma vez, seria um tema crucial, como o senhor colocou, para ser tratado, né, pelo STF, quando, muito embora a gente não tenha ainda acesso à íntegra do voto, vai acabar gerando uma série de novas ações, provavelmente, né, e já está, né, sendo movimentado nesse sentido. Então, acaba que gerou um outro problema, que a gente vai ficar ainda, provavelmente, anos discutindo, né, o que poderia ter sido evitado, né, já se tivesse sido abordado de forma mais ampla, né, e evitando essa situação, né. Só um comentário, né, só para... Não tenho nenhuma dúvida, Iana, você fala muito bem, isso que você disse é muito próprio, por quê? Porque para que servem os precedentes do STF? Para gerarem a paz, para gerarem cognoscibilidade do direito. O que é a cognoscibilidade? Quer dizer, o direito precisa ser conhecível para que as pessoas possam ajustar suas condutas, possam parametrizar os seus sistemas, possam estabelecer suas contabilidades de maneira pacificada, serena, para que os negócios possam, afinal, fluir. Esse é o tema da palestra aqui, né? Um ambiente de insegurança aumenta o risco de investimento no Brasil. Por isso que o ministro Fux, aliás, que foi contra essa retroatividade, essa onda de dizer que a adesão é retroativa, ele sustentou, olha, essa decisão vai nos custar muito caro. Vocês não estão percebendo o que nós estamos gerando com essa decisão, no que se refere à sua possível e suposta retroatividade. Então, Iana, você fala muito bem, porque em vez de pacificar essa decisão, se não esclarecer este ponto da irretroatividade, ela vai tumultuar. Então, me parece, e isso é o que eu tenho referido nessas minhas falas, é que nós temos, sim, que pleitear, que buscar uma decisão lá do vértice da pirâmide do Supremo que diga que tem que se respeitar a irretroatividade também quanto ao precedente de fevereiro, não só quanto ao precedente lá de 2007, não. Então, isso me parece muitíssimo relevante, Iana, que você mencionou. Muito bem. E tem um tema conexo a esse, né, Carlos? Mas, enfim, o Anderson tá com a mão levantada. Isto é.
Doutor Cassiano, boa tarde. Boa tarde. Acho que a gente conversou algumas vezes, né? Também sou membro aqui da comissão, atuo aqui na área tributária da Marco Polo. Sim. Prazer revê-lo, conversar Prazer contigo também. novamente. O que eu queria só entender nesses diálogos que inclusive tu comentas que tu teve nos bastidores, né, com membros do STJ, além do STF, se o reflexo dessa decisão tem alguma repercussão no STJ, né, referente aos processos vinculados aí a repetitivos, né? Porque a gente vê que tem alguns temas bem importantes que estão sendo julgados recentemente, né? Como é agora no próximo ao final de abril, agora tem um julgamento sobre em sede repetitivo sobre a LC 160. Em tese, o julgamento do STF não repercute, pelo menos na nossa visão estratégica, a gente analisou, não repercutiria nas decisões repetitivas, né, do STJ. Mas há alguma movimentação nesse sentido do próprio STJ em daqui a pouco trazer esse entendimento também para esses processos que tramitam no STJ? Muito boa pergunta, Anderson. Eu diria duas coisas sobre isso. Eu responderia, em primeiro lugar, o seguinte. Uma questão é o conteúdo da decisão do Supremo. O Supremo diz o seguinte, olha, nós estamos baseando aqui o nosso entendimento num dever de uniformidade, de igualdade, de não prejuízo à concorrência. Nós queremos proteger a concorrência, para que não tenham uns pagando e outros não pagando. Mas isso, segundo o Supremo, em matéria constitucional, quando a discussão for constitucional. Então, quando a discussão for constitucional e o Supremo uniformizar o sentido normativo quanto a um tributo, que aquele novo sentido valha para todos dali para frente. Tá? No STJ, nós teríamos a seguinte, e aí é o segundo ponto, segunda discussão. Os repetitivos também cumprem a função de formar precedentes. Se você vai olhar no Código de Processo Civil, você vai ver, né, a gente pode ver, né, que o 927 estabelece que os juízes, em geral, têm que seguir os precedentes dos repetitivos do STJ. Então, o STJ, ele uniformiza não a interpretação da Constituição, mas da lei federal. E se ele uniformiza a interpretação da lei federal, e se porventura houver alguma decisão de interpretação de lei federal em sentido contrário a um repetitivo, em tese, não foi isso que o Supremo decidiu. Mas em tese, Anderson, caberia o mesmo argumento. Qual é o argumento? Não o prejuízo à concorrência, uniformidade, ou seja, depois que o STJ decidir sobre a interpretação da lei federal, em tese, aquela teria que ser uma interpretação vigente para todos, mesmo para aqueles que tinham decisão em sentido contrário. Me parece que o STJ, com o tempo, tende a querer usar este mesmo entendimento para uniformizar a interpretação da lei federal, tal como o Supremo está fazendo para uniformizar a interpretação da lei constitucional. Né? Mas esse é um ponto, agora, de novo, que eu insisto, crucial. Vejam, olhem só esse ponto que eu depois posso compartilhar, Carlos, com o CIMEX, o artigo que eu escrevi, vou mandar para vocês. Ótimo. Que eu desenvolvo até o argumento que é o seguinte: qual é o grande objetivo da decisão do Supremo? É evitar prejuízo à concorrência, já que o tributo mexe no preço, já que o tributo mexe em uma série de parâmetros. Só que tem um professor alemão que escreve sobre isso e tem um brasileiro que também escreve, que dizem assim: os tributos, é claro que induzem comportamentos humanos. Eles induzem comportamentos humanos, diz o Paul Kirchhoff, que é um autor alemão, e o Luiz Eduardo Schwerin, um autor brasileiro. Eles induzem. Quando você reduz preço, você dá um incentivo de alguma maneira. Quando você aumenta tributo, você desincentiva
O governo agora quer taxar a compra de produtos via sites chineses. Isso é uma mensagem, isso gera uma mensagem. Então, a tributar mais ou menos é incentivo para comportamentos humanos. Só que tem um detalhe. Os comportamentos humanos que já foram adotados no passado não podem mais ser desfeitos e incentivados retroativamente, entende? Então, você não pode usar o argumento da livre concorrência para aplicar retroativamente uma lei, porque ele não sustenta a retroatividade. Uma vez que você não pode, como diz o alemão Longfüller, você não pode mandar que alguém faça hoje alguma coisa ontem. É uma monstruosidade, diz esse autor. Então, assim, se você quer induzir comportamentos para proibir livre concorrência ou para coibir, maravilha, eu até concordo, mas tem que ser para frente. Porque para trás você não pode induzir o fato que já foi feito, a venda que já ocorreu, o tributo que já foi impactado ou não impactado no preço e assim por diante, entende? Então, Anderson, respondendo, eu acho que há uma tendência, sim. Há uma tendência de o STJ também adotar essa questão, mas sempre, isso foi uma fala do ministro Gurgel nesse painel que nós estávamos juntos. Ministro Gurgel, que, aliás, é uma cabeça brilhante, é um tributarista, professor de tributário, ele disse assim, não pode retroagir. Isso aqui não pode retroagir. E estou dizendo assim, não é a nova decisão tributária, é esse entendimento de que quando o Supremo decide, ele decide e descontinua os efeitos do passado. Esse novo entendimento sobre descontinuar sem rescisória, que antes era exigida a rescisória, esse entendimento não pode retroagir. Esse é o ponto crucial. E então, respondendo, Anderson, eu acho que tende a vir, sim, uma onda também na legislação federal nessa mesma linha. Doutor Cassiano, vamos tentar avançar um pouquinho. O tema tá bom, mas temos mais perguntas aqui. Eu tenho mais uma da nossa pauta aqui, que é sobre a mudança legislativa envolvendo o voto de qualidade no CARF, né? A gente sabe que tem uma medida provisória aí que alterou a questão do voto de qualidade, né? Hoje em dia, se empata, fica para o governo, né? Antes estava para o contribuinte, agora está para o governo. E a gente sabe que tem matérias que já estão sendo cedidas para o governo, né? Lucros do exterior é uma delas, né? E ágil, né? Isso tem tido algumas atuações altas, né? No CARF com relação a isso, né? Essas medidas, né? Essa MP, né? O senhor, do alto da sua sabedoria, né? Qual é o seu entendimento? O senhor acha que essa matéria é constitucional? Como é que o senhor entende essa mudança legislativa? Não, eu entendo do seguinte modo, eu tenho uma posição muito clara sobre isso e eu tenho bastante convicção para compartilhar com vocês o seguinte entendimento. Eu penso que essa MP, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. É inconstitucional por pelo menos, eu teria mais para dizer, mas eu vou dizer duas razões principais. Duas só. Por que ela é inconstitucional? E depois eu queria falar sobre o que está tramitando no Supremo, nos bastidores, que está me assustando um pouco. Queria dizer para vocês. Por que ela é inconstitucional? A primeira razão é que, a meu juízo, deve haver um critério de desempate em favor do contribuinte. E não é porque eu sou advogado de contribuinte, porque eu já prestei trabalhos aí para poder público, já fiz código municipal, já ajudei em legislação tributária estadual, sou palestrante de eventos da Receita Federal, enfim, trato de casos de imoralidade de contribuintes e reconheço e digo e acho que tem que ser coibido. Agora, tem um detalhe fundamental, que é o que ampara a constituição do crédito tributário, que eu quero lembrar a todos aqui. O crédito tributário é constituído a partir de um fato gerador. Tem um fato gerador que é oferir renda, e aí o crédito tributário é constituído por uma declaração que a empresa faz. Ou o crédito tributário é constituído por um auto de infração, que é o caso que chega no CARF. A administração tributária vê determinado caso e diz, olha, aqui não pode pagar nessa operação de M&A
sócios, pessoas físicas, não podem pagar imposto de renda de 15%, eles têm que pagar imposto de renda de 27,5%. Não pode ser tratado como ganho de capital, tem que ser tratado como rendimento tributável e autua o contribuinte. Aquele auto, atenção, esse é o ponto crucial. Aquele auto de infração, ele constitui um crédito tributário, criando uma presunção de validade, de legitimidade do crédito, de liquidez desse crédito e de certeza desse crédito. Quer dizer, presume-se que aquele ato administrativo ali, ele está de acordo com a lei. Ele está liquidado, o valor é aquele mesmo, o procedimento todo é legítimo, é válido, é um procedimento lídimo. Essa é uma presunção que a Lei 6830 e que o Código Tributário Nacional dá, que é como se fosse uma vantagem. É uma vantagem, quer dizer, o crédito tributário ele se presume certo, se o fisco disse que é. Por qual razão, não importa, mas ele se presume certo, se presume válido, se presume líquido. Só que essa presunção, ela é controlada por meio de um procedimento administrativo. E esse procedimento administrativo, ele pressupõe um controle dessa certeza e dessa legalidade. Na medida em que nós temos 3 votos a 3, a presunção de legitimidade, de certeza, de tudo aquilo que eu acabei de dizer, se acaba. Acaba a presunção de certeza do crédito tributário. Sendo assim, quando há empate, no meu entendimento, me permitam dizer, não é questão de voto de qualidade necessariamente. Não é questão de um voto dobrado que tem que acontecer. Né? É a questão de que a própria base de presunção de legitimidade do ato administrativo se esfacela, se acaba. E se acabando a presunção de legitimação do ato administrativo, não se pode manter um ato quando há uma dúvida fundada como esta de um empate de 3 a 3. Então, o pressuposto que leva o crédito tributário a ser cobrado, você tem que fazer uma prova em contrário, o que o fisco diz na CDA, que é uma folha basta, tudo isso acaba quando há uma dúvida do próprio órgão fazendário, que é o CARF, vinculado ao Ministério da Fazenda, ele estabelece que aquilo ali é uma cobrança em que não há mais presunção de liquidez e de certeza e, portanto, cai, no meu entendimento, a sustentação do crédito tributário. E, segundo lugar, eu dizia que são 2 principais razões. A segunda razão é a seguinte, o que se diz por aí, e isso eu estou preparando um outro artigo sobre isso que eu vou dizer agora, o que se diz por aí, Marcos, é que haveria um interesse público que reveste o crédito tributário, que reveste a atuação da administração. E eu quero dizer, eu estudei a fundo a questão do interesse público e gostaria de dizer aqui que nós estamos incorrendo num argumento falacioso, enganoso, num salto argumentativo emotivista para dizer que o interesse público é só apenas arrecadar. E o interesse público não se resume a arrecadar. O interesse público é que as empresas tenham conhecimento das leis. O interesse público é criar um ambiente próprio para o investimento. O interesse público é as atuações da administração tributária serem legítimas. O interesse público vai muito além de arrecadação. Então, esse argumento de que tem que ter um critério de desempate é como se, quando joga Grêmio e Inter, quando joga Caxias e Juventude, é como se fosse assim, tem um princípio que começa o jogo 1-0 para o Caxias, ou 1-0 para o Juventude, mas só um pouquinho aí, pessoal, um momentinho aí, não é bem assim. Então, eu quero dizer que esse argumento do interesse público, Marcos, é um argumento que precisa ser repensado, tá? E para finalizar, eu queria dizer assim que me causa muita estranheza o fato de a OAB ter entrado com uma ação de inconstitucionalidade e a própria OAB ter voltado atrás para fazer um acordo nos autos dessa ação. Me parece que quando há uma coisa errada, não tem acordo. Quando há uma inconstitucionalidade, não se pode ter acordo. Eu vou lembrar de um autor chamado Conrad Hess, que diz assim, inconstitucionalidade você não conserta por acordo, você declara que é inconstitucional.
Você não pode... Vamos fazer um acordo aqui para fazer de conta que não é constitucional? Não existe isso. Então, me causa estranheza, Marcos, e eu me preocupo, mas eu queria dizer a você aqui, resumindo, tá? Resumindo, que eu penso que é inconstitucional, sim. Eu acho que tem mais razões ainda, mas essas eu resumiria para dizer que, no meu entendimento, a dúvida fundada, ela não pode gerar a manutenção do crédito, porque o crédito ele é constituído sob a premissa de uma presunção em favor do fisco, que já é uma vantagem. Então, esse argumento de que o contribuinte teria vantagem, ele também não se sustenta no meu entendimento. Fazendo um link com o nosso direito penal, né, doutor Cassiano? In dubio pro réu, né? Exatamente. E lembremos que o direito tributário, ele é um direito. Esse autor alemão escreve muito, ele foi muito conhecido. Por que eu estou falando dele? Não é assim só um juridiquês, é que ele influenciou muitos brasileiros e influenciou o Supremo também, que é esse Paul Kirchhoff. Ele escreveu muito sobre isso. O direito tributário, ele agride como o direito penal, Carlos. Ele agride a liberdade. A liberdade. Você, quando tem a tributação, que é necessária, é devida, mas você tem uma restrição à liberdade. Por isso do link com o direito penal, né? Não menos importante aqui, também avançando para mais uma questão, né? A gente teve a edição da MP 1159, né, que prevê a exclusão também do ICMS, da base de cálculo dos créditos do PIS e da COFINS, né? Nós já tínhamos tido uma mudança com relação à exclusão do IPI lá, por edição da MP, da Instrução Normativa 2121, e nós tivemos também ontem, né, no apagar das luzes, o voto da Rosa Weber pela 6/5 da DC 49. Então, a gente teve um conjunto de mudanças aí relacionadas principalmente aí ao contribuinte que são, de certa forma, prejudiciais, principalmente essa questão da MP 1159. O que o senhor pode nos trazer aí? Porque essa questão da MP 1159 acho que é muito sensível para a questão do aumento de custo nas nossas empresas, né? O Anderson aqui da Marco Polo, que a Suziane da IVA, né? É um item que vai aumentar o custo. Não adianta, a gente não pode dourar a pílula e dizer, não, mas tem a parte do débito que também já tinha sido mudada e que ajudou. Sim, mas isso, uma coisa não ajusta na outra, né? São Não coisas conversa diferentes, com a outra. né? Não conversa com a outra. Então, que a gente pode tirar disso tudo? Eu diria o seguinte, Marcos, essas alterações, tem outras ainda, mas essas pontuais, a primeira, a questão de tirar o IPI da base de créditos de PIS e COFINS, que ainda remonta ao ano passado. Na minha opinião, esta é uma medida manifestamente ilegal. Manifestamente. Eu uso aqui esse prefixo. Por que é manifestamente? Porque quem regula a não cumulatividade de PIS e COFINS é a lei ordinária. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, aliás, julgou um caso no sentido de dizer que esta matéria da não cumulatividade é uma matéria infraconstitucional, portanto, é uma matéria legal. E é a lei que deve regular para incluir ou para excluir o crédito ou uma parcela ou algum valor da base de crédito. Então, em primeiro lugar, o IPI, no meu entendimento, e acredito que o STJ, acredito que os tribunais, eu mesmo já tenho atuado em alguns casos e temos obtido êxito no reconhecimento de que é uma medida ilegal. Segundo ponto, e o ICMS, tão polêmico ICMS? Do ponto de vista da lógica, como disse o Marcos, uma coisa não conversa de maneira nenhuma com a outra. Não tem nada a ver o fato de o Supremo entender que o ICMS tem que sair da base de cálculo do débito. Nada tem a ver com ele sair da base de cálculo do crédito. Não, as coisas não se conversam por quê? Porque o pressuposto do débito é ter receita. Ter receita é uma coisa. E o ICMS não está dentro da receita. Agora, a base de crédito não é ter receita. A base de crédito é valor da aquisição. Então, se você pagou
pelo produto com o ICMS, o ICMS está no valor de aquisição. Me parece uma questão singela até. Então, eu, como disse já o Marcos, na minha opinião, em primeiro lugar, as coisas não se comunicam, tá? Agora vem a pergunta que é crucial. Mas tudo bem, não se comunica, mas e aí? Na prática, é possível juridicamente se obter êxito, discutir isso judicialmente? Qual é a chance? Qual é o argumento para ser usado na justiça? Ora, aqui é uma questão, eu vou dizer a vocês, com uma experiência que eu tenho em direito tributário, na prática da advocacia, eu advogo, como disse o Carlos no início, aí há 25 anos, é bastante tempo, e eu vou dizer para vocês, embora a Lei 10.833 e a Lei 10.637, que foram alteradas por essa MP que o Marcos mencionou, para tirar o ICMS da base de crédito, embora essa medida provisória que alterou essas leis, embora ela seja até, de certa forma, contraditória, porque o parágrafo diz que é sobre valor de aquisição e lá no inciso se tira uma parte do valor de aquisição, o que violaria até uma ideia de equidade do direito. O artigo 108 do CTN diz que a lei tributária tem que ser interpretada com equidade. Equidade é você ver como as coisas são na prática. Eu não posso chamar essa xícara de automóvel por causa da equidade. Eu estou exagerando no exemplo, mas para explicar. Em que pese tudo isso, Marcos, o Marcos citou inclusive a Suziane, em que pese tudo isso, eu acho muito difícil, sendo muito sincero com vocês, a chance para mim é remota ou menos que remota até, de ter êxito nessa demanda. Vou dizer por quê. Porque o Supremo acabou de decidir que o legislador ordinário tem autonomia para dizer qual é a base de crédito. Ou seja, se tem mais crédito para a indústria, menos crédito para o serviço, menos crédito para o comércio, se o software você toma assim, se o bem para revenda é assado, se o vale transporte é frito. O STF deu tipo um cheque em branco para o legislador. Claro que ele disse, respeitada a razoabilidade, respeitada a razoabilidade. E aqui talvez que esteja, quando eu falei equidade, é razoabilidade e equidade. Talvez aqui a gente pudesse discutir essa questão do ICMS para que ele volte para a base de cálculo dos créditos. Mas eu, sendo muito sincero, se eu tivesse que assinar um documento, eu diria assim, olha, isso aqui a chance de 0 a 100 de ganhar é 3%, é 5%. Pela minha experiência, pela questão político-judiciária que está posta, claro, dá para tentar, mas eu acho muito difícil que isso possa ser revertido por decisão judicial. Pode ser revertido por lei, pode ser revertido por alguma outra medida, mas eu acho muito difícil, embora eu tenha decisão aqui, ali, acolá, mas lá na hora de definir esse tema, eu acho que o Supremo não vai nem olhar esse tema e o STJ não vai, ele vai validar a lei federal. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Muito bem, excelente. E tem um outro ponto só aqui que eu esqueci de mencionar. Me permitam só aqui, Marcos e Carlos, que estão conduzindo e demais presentes, sobre aquele primeiro tema da irretroatividade, eu esqueci de mencionar um caso em que ele se aplica também e que o judiciário não está olhando para a irretroatividade, que é o seguinte, tem muitas empresas que ganharam a tese de excluir a famosa, famigerada, reiterada tese de excluir o ICMS da base do PIS da COFINS. Mas elas entraram com a ação depois de 17, depois da decisão do STF. E essa ação transitou em julgado antes de 2021, quando o Supremo modulou os efeitos. Eu quero dizer, porque já vieram me consultar para duas coisas. Primeiro, a modulação de efeitos autoriza que se rescinda essa coisa julgada?
no meu entendimento, em razão da irretroatividade, que é a grande... Não é nem a proteção da confiança, me permita, eu escrevi um livro sobre proteção, não é o caso da proteção da confiança aqui, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é uma regra jurídica, que diz no artigo 5º, inciso 36, que quando você tem uma coisa julgada, a decisão posterior não pode prejudicar a coisa julgada. Se essa coisa julgada foi formada antes da decisão. Esse é um ponto, esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, o novo precedente de fevereiro de 23, como eu já disse, ele não pode ser usado como uma razão a mais para prejudicar a empresa que conseguiu um trânsito em julgado em 2020. Porque esse precedente, como eu estava dizendo, ele não pode se aplicar para trás, tem que se aplicar para frente, né? Então, eu só tinha esquecido aqui, Anderson, Carlos e Marcos, eu tinha esquecido de dizer isso aqui também, que eu acho que é muito relevante, né? Excelente. E tem uma outra questão que o Marcos mencionou, que é a DC 49. O Supremo terminou ontem o julgamento. Tá? Não incide ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos da mesma empresa. Só que essa questão a gente já sabia. O mais polêmico e o mais importante, na minha visão, é o estorno do crédito. A gente sabe que muitas empresas que não pagaram o ICMS quando transferiam da sua, sei lá, matriz Rio Grande do Sul para sua filial Espírito Santo, filial São Paulo, filial Paraná, elas não debitavam o ICMS, mas mantinham o crédito escritural no seu FD ICMS, na sua GIA. E essas empresas, muitas, foram autuadas pelos estados dizerem que esse crédito tinha que ser estornado. O Supremo está dizendo que esse crédito não tem que ser estornado. Claro, o Supremo modulou os efeitos. Isso aí vai valer a partir de 2024. Só que tem muitas empresas que já tinham ações em andamento e que ganharam até ações que lhes protegeu para não pagarem o ICMS. Quer dizer, essas empresas estão alinhadas com a nova decisão do Supremo e o ministro Toffoli, que foi o voto vencedor, deixou claro, essas empresas aí, elas têm direito de não pagar e têm direito de não estornar o crédito. Esse dado é muito importante, me parece aqui, que tem que ser registrado, sublinhado e negritado para não passar batido aí, gente. Com certeza. Com certeza. Muito bem. Doutor Cassiano, muito obrigado. Eu abriria a sala para os demais participantes. Quem tiver aí algum questionamento sobre algum dos temas que abordamos, por favor, fique bem à vontade. Não? Ninguém mais? Então, tendo em vista que estamos também dentro do nosso horário, e queria novamente agradecer ao doutor Cassiano aí pela gentileza em nos brindar aí nesse final de tarde, né, com os excelentes esclarecimentos, seu conhecimento, a sua expertise, né, que muito veio engrandecer os nossos trabalhos, e com certeza os participantes que estão aqui representando os contribuintes associados do CIMEX estão saindo muito satisfeitos com as vossas informações, os vossos inputs, recomendações, e termos bebido do vosso conhecimento foi excelente nessa tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu quero agradecer, Carlos, a você, ao Marcos, agradecer a todas vocês, a todos vocês. É sempre um privilégio, eu gosto muito, eu lá na URGS leciono para o direito e também para a administração, contabilidade. Eu tenho um apreço muito grande em lecionar para a administração, para a contabilidade, para a economia, também além do direito que leciono, porque os debates são muito bons, muito eficientes, muito profundos. Então, eu quero agradecer aqui também pelo convite, quero agradecer pelo espaço e acho que o CIMEX faz um trabalho muito importante, porque representa contribuintes relevantes e ele tem, sim, um papel destacado nesse cenário tributário
e o eco da sua fala do CIMEX sempre é um eco diferenciado. Acho que é muito importante que ele também se posicione, que ele coloque na sua pauta esses debates, porque me parece que de todo o resumo de tudo que eu disse aqui, a mensagem final que eu queria transmitir é que nós temos que, cada qual na sua função, e eu acredito muito nisso como professor e como advogado, nós temos que lutar, no bom sentido da palavra, com a palavra, com o argumento, para que a força da Constituição não seja abalada. Nós estamos vivendo uma ameaça à força da Constituição. Nós estamos vivendo momentos em que a lei infraconstitucional parece valer mais que a Constituição. Mas há luz no próprio Supremo, há luz em cabeças que estão pensando esse tema, e eu acredito que, se ele for bem trabalhado, ele pode repercutir de forma justa, de forma a manter essa Constituição que tanto é importante para o investimento, para a nossa economia como um todo. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Cassiano. Obrigado a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, Grande tchau. abraço. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Então, pessoal, né? Nós do CIMEX agradecemos a participação de todos na live. Eu aproveito também para convidar os presentes para a nossa reunião jantar, a primeira do ano. Ela será agora, dia 18 de abril, aqui no restaurante Sica. E o nosso palestrante vem bem a calhar com uma parte da fala aí do Dr. Cassiano, né? É o ex-deputado Jerônimo Gergen, e ele vai falar especificamente sobre o cenário político nacional, ele que está lá em Brasília, né? Então, estendo o convite a todos vocês, agradeço mais uma vez a participação e nos encontramos no próximo Papo com Especialistas. Obrigada, comissão, bela abordagem do tema, né? Foi uma bela live. Obrigada, pessoal.